Oi! Olá a todos! Aguardando meu parceiro, Elinho, que vai participar. Tô adorando ver todo mundo aí. Só gente bonita. Gente, ó, o objetivo dessa... Oi, Elinho entrou. Olá, Elinho. Elinho, a gente treinou ontem. Ó, acerta aí. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu botar ele para dentro. Sejam todos bem-vindos na nossa live. Na verdade, é um bate-papo que eu vou ter com ele, mas quem estiver participando, por favor, coloquem comentários, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, conforme a gente for falando. Não garanto que a gente consiga responder tudo, tá bom? Mas alguma coisa, eu acho que essa interação... eu vou esperar. Mas acho que essa interação vai ser super importante. Isso, Verônica, vai me ajudando aí. Inclusive a marcar o tempo. Cadê, Elinho? Ainda mais que Elinho, que gosta de falar pra caramba. Cheguei. Oi! Tudo bem? Tudo tranquilo, agora deu certo. Não, sempre dá, te falei que ia dar. Sim, sim. Aí eu tô contando aqui pro pessoal, falando que são todos muito bem-vindos. E tá entrando bastante gente ainda, né? Então, vamos deixar o pessoal entrar aí pra gente começar a falar até o porquê dessa live, né, Linho? Que Sim, amanhã é sim. um dia muito especial, que é o dia 5 de junho, que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Isso aí. Pena que a gente às vezes só lembra dessa semana, né? Mas a gente hoje Exatamente. vai conversar o quanto o ambiente, né, está presente na nossa vida o tempo todo. E quanto é necessário a gente lembrar disso o ano inteiro, né? Então, Com quem não conhece, certeza. gente, eu sou a Luciana, professora de Biologia do Colégio Objetivo Camboinhas. Esse é o professor Elinho. Elinho é de longa data aqui de Niterói. Ele é um dos fundadores da ASN, da Associação de Surf de Niterói, surfista, professor de Biologia, segundo ele, há 40 anos, mas eu acho que é mentira, né? Porque senão ele já teria nascido dando aula. Não, eu tô com E é meu 62, parceiro tô no com meu Colégio lá da sogra. Objetivo. Não. E é meu parceiro lá no Colégio Objetivo. E aí essa live, pessoal, está sendo feita em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é amanhã, dia 5 de junho. E essa data, na verdade, ela é comemorada todo dia 5 de junho e foi estabelecida pela ONU em 1972, na conferência que teve na Conferência Mundial para o Meio Ambiente Humano, lá em Estocolmo, em 1972. A ONU estabeleceu essa data e ela permanece até hoje. E o Isso aí, objetivo de se Luciana. comemorar... Fala. E 20 anos depois, né, a Eco 92 foi na cidade do Rio de Janeiro, e naquele período eu era coordenador de meio ambiente do Iplan Rio, que fez toda aquela linda feira, aquela linda reunião Foi muito mundial no legal. Aterro do Flamengo. E depois ainda teve a Rio Mais 20, que Sim, foi muito legal também, que essa eu participei mais efetivamente. E aí, qual é o objetivo de se criar um dia mundial para o meio ambiente? É isso que o Elinho já falou no início, é conscientizar. Não é só importante você cuidar ou se importar nesse dia. É conscientizar as pessoas e o mundo inteiro o quão importante é se preservar a natureza, o ambiente, e não tem como isolar os humanos disso, né, Elinho? exato, e é uma coisa constante, é todo dia, a todo momento, e não apenas uma coisa episódica, né? Tem que estar incutido na Exatamente, nossa vida. pontual. Isso aí. É. E vamos preservar os recursos naturais que a gente tem, né? Porque
A gente depende deles diretamente. E aí o tema desse ano, no Dia Mundial do Meio Ambiente, é biodiversidade. E o país anfitrião é a Colômbia, em parceria com a Alemanha. E o que seria biodiversidade? Vamos dar uma palhinha aí para eles. A galerinha aí se manifestando ou eu falo? Pode falar. Então, Oi, Rô. Biodiversidade seria um conjunto de todos os seres vivos que existem no planeta Terra. Dos mais simples, como os vírus, aos mais complexos, como os humanos. Todos eles têm uma função, eles são fruto de milhares de anos de evolução, então eles não estão aí ao acaso. Todos eles, até os vírus, têm um papel e nós temos que preservar, porque uma quebra num elo dessa corrente pode trazer, né, desequilíbrios. Consequências, isso aí. Consequências indesejáveis, né? Então é a variedade de todas as espécies que existem sobre a face da Terra, e incluindo os ecossistemas onde elas vivem e a variedade genética que elas apresentam, né? E nós, humanos, não podemos esquecer, a gente está totalmente inserido no conceito de biodiversidade, porque nós somos uma espécie de ser vivo e a gente está totalmente dentro do contexto, interferindo, dependendo dos recursos naturais, e sofrendo as consequências de qualquer interferência que cause, tanto causada pelos humanos, quanto causadas por catástrofes naturais, né, Linho? Exatamente, né? E talvez eu ainda me arrisco dizer, Luciana, que nós somos hoje em dia a espécie mais dependente dos ecossistemas e da biodiversidade. É que às vezes não para pensar de onde vem a luz elétrica, de onde vem o nosso alimento. Porque lá na pré-história a gente acordava, corria atrás do mamute, matava o mamute, cozinhava o mamute e comia o mamute. Agora não, a gente atravessa a rua, vai no mercado e já compra o mamute. Né? Então, a carne prontinha, né? O alimento prontinho. Semi-pronto. Exato, e nós sabemos que todo animal topo de cadeia, né, abaixo dele tem toda uma pirâmide, né, de energia, uma pirâmide alimentar de uma cadeia, e quem está lá no topo é o mais dependente sempre. E hoje nós ocupamos o topo de todas as cadeias alimentares. Isso aí, a galerinha que estudou aí a ecologia, ó, qualquer interferência nos níveis tróficos inferiores afeta toda a cadeia alimentar superior. E o que mais me preocupa com relação à biodiversidade hoje, Aline, eu acho que seria essa interferência excessiva, né, que acarreta em consequências prejudiciais não só para os humanos, mas para todas as espécies. Vamos falar um pouquinho de alguns exemplos dessa interferência humana? A pior maneira de você afetar a biodiversidade, e como você bem colocou, né, quando a gente fala de biodiversidade, também o ambiente onde ela precisa viver, aquela nossa noção de ecossistema, é exatamente a destruição desses ecossistemas. Né? Da infinidade, da miríade de espécies que existem, a grande maioria nós nem classificamos, nós nem conhecemos, né? Nós estamos tirando, né? Com aquele pensamento humano de ver a natureza como recurso, nós estamos acabando com recursos preciosíssimos para as outras gerações que vão nos substituir. Então, exatamente, essa degradação ambiental é a forma mais cruel e mais devastadora de afetar essa biodiversidade. Isso aí. Isso, assim, certíssimo. Eu acho que a destruição dos ecossistemas, eu acho que é principal como ponto negativo enfrentado pela biodiversidade. E somado a isso, Elinho, que está relacionado com isso que você falou, introdução de espécies exóticas né, nas áreas, geração de lixo e poluição do ambiente. Exatamente, que vem do consumo. Uso indiscriminado de recursos naturais. Está tudo aí interligado para ajudar a degradar muito esse ambiente que a gente depende dele, a gente interfere e a gente sofre as consequências de tudo que acontece nele, né? Mas eu aposto muito, Luciana, que essa galerinha que vai nos suceder, nossos alunos, nossos filhos, os netos que um dia eu ainda vou ter, essa galera vai reverter esse quadro. Eles estão tendo a informação, eles têm a disponibilidade dele, um mundo de pesquisa na mão, quer seja um celular, um computador, eles têm essa pujança do jovem de querer mudar as coisas.
Agora, sendo bem orientados, eles podem tudo, podem reverter qualquer Pois quadro. é. A gente fala que eles têm um mundo nas mãos, né? E é isso mesmo, ele num clique, ele obtém a informação que quer, logicamente com alguns filtros, né? Exato, Obtém exato. a informação que quer, tá em qualquer lugar que ele queira do mundo, né? É, Com o Google Maps da vida e tá com tudo nas mãos. É só querer, né, Elinho? exato. E eles vão querer, eles vão de querer. Isso Né? aí, ó. A distribuição aí do Nério. O acúmulo dos não biodegradáveis, geração de lixo. Isso aí, né? Exatamente. A gente falou aqui. E às vezes, Luciana, por conta de. Será que há necessidade um produto que a gente consome, que tem que consumir, algum alimento, que vem embrulhado num plástico, dentro tem outro plástico e ainda vem numa sacola? Será que isso Pois realmente é é. necessário? Será que nós E temos depois vão pedir tecnologia? para o consumidor não usar sacola plástica, mas Usar vem tudo em sacola plástico, né? plástica. Né? Em suma, eles vão dar Então, jeito nisso, eles estão atentos a isso. Né? Eu faço até o meia-culpa da minha geração, que a grande maioria não pensava nisso. Talvez uma memória de escassez de quem era. Quem está no planeta há mais tempo, né? Para quem é jovem há mais tempo, tenha não se importar, isso é baratinho, não tem problema. Né? Mas tudo tem um custo, é o que eu falei. tudo tem a sua consequência. A gente já acha um mamute na prateleira do supermercado. A gente não dá mais conta de como é difícil conseguir um mamute. Né? Pois é. E o que você acha, Elinho, que o meio ambiente tem a ver com esse momento que a gente está vivendo? Porque existe uma Olha, ligação, né? A gente sim, está vivendo uma pandemia, um momento de isolamento, de quarentena, que já passou de 40 dias, né? é, Tem muita relação, né? O meio ambiente muita, com esse momento que a gente muita. está vivendo. Até mesmo, Lu, e aí você, por favor, passe a caneta, porque eu tenho aquele velho Vai lá, probleminha de pode falar deixar. um tempão. Galera, isso foi uma combinação minha com a Lu. Tem muito o que falar, né, Eu Elinho? sou muito eloquente, nós amamos o que nós fazemos, então nós tendemos a falar muito. E eu Mas estou não conta o pedindo. nosso segredo para eles, não. Não, não conta? Não? Ah, tá bom. Então, olha só. Nós estamos falando de biodiversidade. Toda criatura do planeta tem uma função. Aí vocês podem perguntar, professor, mas qual é, Linho, Luciana, qual é a função de um vírus? Gente, os vírus têm uma importância enorme. A gente só tende a falar de tudo que ruim que o vírus passa a gente. Tá? Mas, por exemplo, vocês sabiam que só 1% de todos os vírus catalogados são patogênicos, causam doenças? Né? Na natureza, eles são os grandes garantidores da diversidade biológica e genética, porque eles funcionam como controle. Nenhuma população pode se reproduzir sem controle algum. As doenças são tristes, são chatas, mas são necessárias. A galerinha que já estudou seleção natural sabe disso. Né? Mas Isso não é aí. seleção natural de separar, não, então um ser humano que está doente tem que morrer. Não, gente, não é nada disso. Quer ver um exemplinho que afeta a nossa saúde? Existe uma doença autoimune, até agora é considerada uma doença autoimune, que é a colite ulcerosa, doença de córnea. Começam a aparecer feridas no intestino da pessoa. Os estudos mais recentes estão associando isso a pessoas que têm essa doença, eles têm uma baixa quantidade de um vírus, se chama bacteriófago no intestino. Ou seja, está faltando vírus para controlar essas bactérias que são nossas simbiontes, nós precisamos delas no intestino, e aí elas super reproduzem, acabam inflamando a parede do intestino. Pela falta. Então, eles têm importância. A outra coisa é a terapia genética. Né? Nesses laboratórios que manipulam vírus, né? Não é aquela coisa de filme da Marvel, não, né? Não é um cientista maluco que quer criar as coisas. São pesquisas para utilizar vírus para consertarem genes doentes. É isso aí. Né? Ou seja, o vírus também tem sua importância no ambiente, tem sua né, importância. E olha, notícia de última hora. As máscaras estão causando poluição nos mares do Japão. O pessoal agora é uma nova forma de interferir no ambiente, né? De poluição. E um lixo biológico, que é o pior, né? Então, já aproveitando essa sua fala aí, eu vi um alerta dos cientistas que falam que o risco de destruição dos ambientes e do derretimento das geleiras. Elin, cadê tu? Oi, tô aqui. É que caiu, eu tô carregando o celular.
Aí caiu o risco da destruição dos ambientes e do derretimento das geleiras, que é resultado de mudanças climáticas, eles vão pipocar aí com novos vírus e novos micro-organismos que a gente não conhece, que é desconhecido ainda pra gente. Você vê como a interferência, ela vai muito mais a fundo do que a gente pode imaginar, né? Por exemplo, lembra no início da Covid que diziam, não, na Europa tem, porque aqui é muito frio, o calor vai matar o vírus. Não, às vezes o calor vai provocar uma seleção natural no vírus, né, porque é uma mudança do ambiente, alguns vírus vão morrer, os que não morrerem vão se adaptar aos ambientes quentes. E aí áreas que estariam protegidas, não só por vírus, mas doenças transmitidas por mosquitos, doenças tropicais, podem chegar a países temperados. Então essa é a nossa importância. Isso aí. Não é questão de bichinho e plantinha e de viva a natureza e para o progresso. Não, é de sobrevivência, né, de todo um planeta. E agora, qual seria assim, a relação, né, dos seres humanos com o meio ambiente e com a pandemia? Porque a gente falou agora a relação do vírus, do meio ambiente com a pandemia. Agora, o homem está totalmente inserido nisso, que a gente já falou, com a interferência que ele ocasiona no ambiente, que vem aí surgir novas espécies que são patogênicas e muitas vezes podem ser letais nesse caso, né? Apesar da taxa de mortalidade ser baixa, mas ele sofre muitas mutações e a seleção natural vem atuando aí. Eu li um artigo, Elinho, falando que esse vírus agora, o COVID-2, causador do coronavírus, ele já sofreu 200 mutações genéticas. Exato. Do que ele surgiu na China. Identificaram 200 mutações. Já chegou na Itália diferente, foi para a Inglaterra, para os Estados Unidos bem diferente. O pessoal da Itália que trouxe para o Brasil já chegou diferente. Inclusive registrar aqui, parabéns aos brasileiros, que uma mulher cientista da Fundação Oswaldo Cruz, né, que é o maior portento na América do Sul, né, em 2 meses conseguiu sequenciar todo a cepa, né, do coronavírus que chegou no Brasil. Inédito eu vi essa. Muito bom. E o método que ela usou está servindo para os outros. Né? Então, voltando àquela função dos vírus, eles modificam e direcionam, de certa forma, né, a evolução por conta disso, de controlar. O processo evolutivo. Isso Luciana, você sabia que nós temos cerca de 19 genes virais no nosso genoma? Né? Inclusive, a gente tem resquícios de genes já, de vírus já extintos, mas que permanecem no nosso genoma. Exato, que é a coevolução. Então, eles foram importantes na seleção natural dos nossos ancestrais para a gente chegar aqui até hoje. Né? Pois é, não tem como a gente se isolar, né? Não tem, gente, o ambiente lá, o humano aqui. E aí teve um registro agora há pouco tempo que mostrou que as atividades humanas mudaram 3/4 da superfície terrestre e 2/3 dos oceanos já interferiu. E aí acabaram com 50% da nossa cobertura de corais, né? Exatamente. Os corais são, como você bem sabe, são estruturas muito restritas em termos de mudanças ambientais. Ele exige uma água claríssima, quente até no máximo 20 graus, já tem aquecimento maior do oceano. E o perigo, porque algas que vivem na pele do coral ajudam na reposição do oxigênio. Eles morrendo a acidificação dos oceanos, e aí, gente, a última vez que aconteceu isso, 60% das espécies do planeta, né, foram embora. Né? Foi lá. E aí a galerinha que está aí assistindo pode estar se perguntando, né? Mas e o que eu tenho a ver com isso? O que eu posso fazer para ajudar a preservar ou pelo menos reduzir o impacto no ambiente? Isso aí a Dani vai falar no final. Beleza. No tempo final, tá, gente? Então não sai daí, não. E a gente não está querendo adiantar. Olha, a solução... Mas qual a solução, assim, eu digo em termos gerais, não em termos práticos. Em termos práticos, de ações práticas, a Dani vai falar. Mas, assim, em termos gerais, em grande escala, o que a gente podia... Eu começaria a falar sobre o uso sustentável dos recursos. O que é uso sustentável? Exatamente. É você utilizar, porque não tem como ser uso zero, é consumo zero, mas de maneira sustentável, de maneira que eles não desapareçam para as próximas gerações, ou para as gerações seguintes, né? Exatamente. O que você somaria? Aí, como eu te falei, porque é isso que está financiando a destruição dos hábitats, dos ecossistemas, que é a maior ameaça à biodiversidade. E nós, cada um de nós, tem um papel importantíssimo disso. Eu, como
como adepto, né, do movimento ecológico nos anos 80 e 90, nós tínhamos uma máxima que é pensar globalmente, mas agir localmente. Esse Isso localmente é aí. minha casa. Que produto eu estou comprando? Se é um grande poluidor, se é um cara que usa transgênico, não respeita, eu, eu boicoto, no bom sentido. Né? Isso Aquele aí. cara que planta com menos agrotóxico, que respeita a lei ambiental. Né? Vamos consumir. Será que o simples hábito de eu escovar o dente, né? Vou escovar, fecha a torneira. Vocês já pararam para Isso pensar aí. que com um copo d'água a gente escova os dentes, com toda a higiene? Isso aí. Né? Não precisa, Molha, né? escova, É. bochecha, vai A embora. Dani vai dar umas dicas boas aí pra Exato, gente, né, exato. Dani? Eu vou evitar E de aí, falar para não adiantar nada da Dani, né? mas assim, em termos mais amplos, assim, eu acho que o mundo, de maneira geral, podia investir mais em reciclagem de lixo, lixo Reciclagem, seco, né? Em coleta seletiva. exato. E reduzir o Energia. consumo. Acho que É, reduzir o consumo é é. essencial, né, não, Começando a não Elinho? produzir lixo, você já não tem tanta necessidade. E o aproveito não só do reciclável, a matéria orgânica retorna como adubo. Vamos Isso aí. incentivar biodigestor. Tem kits, hoje em dia tem kits de biodigestor que a gente pode ter na casa da gente. Já produz gás metano. Né? Então já alivia um pouco o consumo de petróleo. Eu não estou demonizando aqui É. nenhuma tecnologia, mas já existe a alternativa. Aliás, eu não gosto de alternativa, não. Já existe a não convencional. Porque a alternativa a gente deixa. Solução, né? É Tem uma solução, né, Elinho? solução. E principalmente a mentalidade das pessoas. Que talvez essa pandemia, esse afastamento, essa quarentena, faça a gente pensar um pouquinho. Que cidadão eu vou ser, que pessoa eu vou ser no pós-pandemia? Será que o material está valendo tanto? Não, acho que está Isso valendo mais aí. as pessoas, a Vamos ajuda, a repensar empatia. Vamos repensar a nossa nossas atuação. atitudes, né? Mas a gente vai falar disso já já antes. Sim, Vamos falar assim, como é que você. Existem algumas teorias, né, de surgimento desse vírus. sim, Uma sim. delas é assim, a gente já falou aqui o tempo todo da interferência humana no ambiente Uhum. e que podem vir surgir vírus que até então estavam escondidos lá em Certo. equilíbrio no seu hábitat. Hum. E uma das teorias, eu vou falar uma e você fala outra que eu já sei qual é a que você defende. Tá. Aqui eu vou falar, eu não defendo nenhuma das duas, eu acho que tem muita coisa ainda para É, se descobrir, mas é importante a gente trabalhar com conhecimento, né, sim, Elinho? sim, 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 sim. E uma teoria seria o consumo de carne, de morcego, né, lá naquela feira de animais vivos em Wuhan, na China, e Uhum. que aí existem duas linhas de pensamento dos cientistas. Uma, eles teriam evoluído já no morcego, ou no animal que foi consumido, na verdade, já teria sido evoluído ali para ser patogênico nos humanos. E a outra Uhum. linha de pensamento dos cientistas é que eles teriam evoluído já dentro do corpo do humano e produzido a proteína S, que é spike, por isso que é o coronavírus, né, que ele tem forma de É, coroa. todos eles Essa têm. proteína, ela se acopla na membrana plasmática da nossa célula, da célula humana, que tem um Exato. receptor chamado ACE2, e Uhum. uma vez entrando na célula, ele já chega chegando. Ele já começa a produzir as proteínas dele, não passa nem pelo nosso DNA, né, Elinho? Não, não. Fala aí. É o grande problema. Então, Lu, eu procurei, porque, veja bem, é a realidade, a gente vive um mundo de fake news. Então, durante esse tempo, muita besteira foi falada. Desculpa, é É. besteira mesmo. Então, eu fui bonitinho, Ou tá? falta de conhecimento, né? Exato. Aí eu fui no Brazilian Journal of Health Review, Isso é aí. um jornal top de linha por brasileiros, escrito em inglês, que é para o mundo inteiro. Então, no Isso. volume 3, número 2, de 24 de 4 de Peraí, deixa eu 2020, fazer um parênteses. fala. Gente, esse professor é uma enciclopédia ambulante. Vai, segue. Nada, eu tenho uma boa memória, Luciana. Eu não sou inteligente, eu apenas fui abençoado ou amaldiçoado com a boa memória. O morcego, os morcegos da região asiática toda, né, são os morcegos mais primitivos, tem orelha ainda, são os megaquirópteros, né? Lá existem morcegos que eles possuem, como mamíferos, eles têm coronavírus. Os coronavírus são vírus de todos os Isso, mamíferos. Nós isso temos sangue aí. quente. Então, eles têm um coronavírus que chama BAT-CoV, tá? Parece coisa do Batman, né? É, BAT-CoV, BAT do inglês, morcego, Covid do morcego. Quando começou essa pesquisa toda, eles viram de onde é que veio? Porque nós sabemos que culturalmente, assim como a gente come marisco, como a gente come siri e caranguejo, os chineses, que eles sempre têm foram os seus hábitos, é. superpopulação,
Aí a importância da superpopulação, do não controle de população, pressionando o ambiente. Da falta de higiene. De higiene, claro. Sem saneamento básico, pelo amor de Deus. Né? Eles têm o hábito não de comer um morcego, pelo amor de Deus, mas eles se alimentam do animal lá aparentado do tatu, é um xenarto, que é o pangolim. O pangolim. E aí, o pangolim também tem seu coronavírus, que é o RTG13. Eles, analisando a genética desses dois vírus, viram que o RTG13 do pangolim é 90,5% similar ao do morcego. E os primeiros casos em Wuhan viram que o coronavírus humano, o Covid-19, ele é 91% similar ao do pangolim. E como os vírus fazem esses saltos, é provável que a contaminação venha daí. Inclusive, essa linha lá, porque eu estou com o artigo inteiro, depois até te passo, eles não acreditam numa formação desse vírus artificial. Eles não descartam, porém, eles não acreditam isso aí que eu queria que você falasse, comentasse. Por quê? Porque na verdade, Elinho, existe, eu acho que até já comentei isso com você, existe lá em Wuhan um laboratório, um centro de pesquisa avançado contra o HIV, contra o vírus causador da AIDS. E aí existe essa teoria que fala aí para a galera conhecer, por favor. Não só a pesquisa que eu estava falando, o HIV, talvez a maior parte da galerinha que está nos escutando não sabe o que era a AIDS nos anos 80 e anos 90. Né? Você, de repente, ver vários ídolos da gente, né? Cazuza, meu ídolo, teria a minha idade. Né? O cara, em um ano, porque tinha mais grana, pôde bancar um tratamento, o cara emagreceu igual uma caveira e morreu. Os outros, em 6 meses, iam. Então, desde então, o Instituto Salk nos Estados Unidos, o Instituto Pasteur, e depois os chineses, depois da abertura, depois de 89, com o fim do Muro de Berlim, pararam um pouquinho com essa história de comunismo e capitalismo, eles cooperam, como coopera o CDC nos Estados Unidos. Eles pesquisam a AIDS, pesquisam a terapia gênica, né? Então manipular um vírus é muito fácil. Por quê? Porque eles são estruturas extremamente simples. Então realmente há a probabilidade de ter escapado alguma coisa que eles mexeram, não ter dado certo. Mas, então, em resumo, você diz que poderia ter sido criado em laboratório, né? Sim. Nós temos condição, que ninguém se engane, o ser humano tem condição de criar vírus terríveis, ou modificar vários existentes. Varíola, eu fui vacinado por varíola. A grande maioria, quando nasceu, a varíola já tinha sido extinta do planeta. Só guardaram vírus na antiga União Soviética e nos Estados Unidos. A biotecnologia está aí, né, Elinho? Se alguém modificar a varíola, todo mundo morre. Muito pior. Então não é para a gente ficar paranoico, é para a gente ficar atento e procurar a informação correta. Falei muito. E o que, assim, a linha de pesquisa, que na verdade vai contra essa teoria de que o vírus foi criado em laboratório, ela se baseia basicamente em duas evidências. Uma é que isso que você falou, da semelhança desse vírus genético do COVID-2 com o vírus do pangolim, é muito semelhante, e eles alegam que, se realmente fosse feito em laboratório esse vírus, ele seria parecido com algum outro vírus já patogênico. Entendeu? Então a gente não sabe, eu acho que um dia a gente vai saber, nossos alunos aí vão ainda, se a gente não tiver mais aqui, eles vão saber algum dia, eu acho que é antes disso. O da H1N1, o da H1N1 geneticamente tem muito mais subsídios para te fazer desconfiar que ele foi criado do que esse aí. Porque a gripe suína tem genoma de porco, tem genoma de pato e de humano. Aí são 3 genomas completamente diversos. Né? É muita coincidência, né, Elinho? Isso. Algum aluno nosso um dia vai descobrir essas coisas. Isso que eu falo, um dia a verdade vem à tona. Exato. E aí a gente, assim, falando nisso tudo, não tem como negar como a interferência do homem na natureza acarreta em consequências. E uma das consequências que a gente podia falar agora é na nossa saúde. Na nossa qualidade de vida, na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, na nossa saúde física, que a gente não pode deixar ela de fora. A gente está vivendo um momento delicado de isolamento social. E cada pessoa tem uma reação diferente com relação ao que está vivendo. Né? Uns levam mais na flauta, com mais
eu vou repensar, vou ver o meu livro, vou ver uma série que eu não conseguia ver antes, vou estudar, vou evoluir. Outros realmente sentem mais e começam a se fechar num casulinho e começam a não querer sair da cama. A gente tem, né, conhece gente. Então, assim, eu acho que a gente podia aqui aproveitar essa live para incentivar as pessoas a reagirem. O primeiro passo, vamos falar para mim, o primeiro passo é eles darem o primeiro passo. Exato. E assim, tem várias ações que a gente pode fazer para reduzir isso, né? Alguns estudos agora recentes desse mês mostraram que a ansiedade aumentou cerca de 80%. Exato. E a depressão cerca de 50% nos lares, nesses tempos de quarentena que a gente está vivendo. E eu assisti um vídeo de um médico cardiologista de Viçosa, que ele fez um apelo. Ele falou, gente, o ser humano não foi feito para viver isolado socialmente. Não. A gente pode, sim, viver esse novo normal. O que é o novo normal? É a gente viver afastado, com as ações de higiene básicas, com máscara, com luvas, mas não viver isolado. Isolamento não significa que você não pode falar com ninguém, não ver com ninguém, não encontrar ninguém. Você pode, mas assim, com dentro desse novo normal, né? Afastado, de máscara, ou fazer uma live, faz uma live com a família. Sim. Aniversário. E aí eu queria, Elinho, você que é um cara que fez uma biopedância, que eu tô sabendo que o resultado deu 30 anos a menos do que você tem. Dá umas dicas aí pra galera. A primeira dica que não há receita, né? Esse evento aí que você falou da bioimpedância, inclusive quando aconteceu, eu deixei bem claro para as pessoas. Isso não é um remédio, não é uma dieta, não é o exercício da moda. É toda uma vida. Não é uma coisa pontual. Exato. É o resultado de uma vida, né? Desde criança, comendo bem, coisas mais naturais, a proximidade da natureza. Né? Eu costumo dizer que eu não sou biólogo. Abra menos o pacote e descasque mais, né? Exatamente, descasque, mas aproveite as cascas, né? Então, porque a natureza, principalmente, a gente precisa dela para o nosso bem-estar mental. Né? Nós, como animais, né, nós necessitamos de expandir. E nosso grupo de animais, nós somos mamíferos, curiosos, exploramos o ambiente no geral. Nós não somos lagartos nem cobras, né? Nós somos mamíferos, então ele necessita isso. Né? A gente precisa do toque para liberar a ocitocina, que libera a serotonina, que acalma a gente. Isso né? aí. Então, como a gente compensa isso? Preso, comendo, dormindo mais, tendendo à depressão. Luciana, eu estou com 62 anos, eu nunca me imaginei nessa situação. Nossa, eu estava falando isso ontem com os alunos. Nunca, era uma coisa de ficção. A minha mãe, que tem 70 e blau, nunca viveu isso. Né? Entende? Talvez quem for mais velho, né, passou em períodos de guerra. Exato. Assim, não sei se foram situações similares. Só em períodos de guerra que talvez se comparasse a isso. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Parar e pensar, já que a gente está com espaço restrito, né, vamos nos exercitar no espaço que temos, mas vamos procurar viajar um pouquinho mais para dentro da gente, do autoconhecimento. O ideograma chinês para crise é o mesmo de oportunidade. Então vamos nos dar uma oportunidade de nos conhecermos, de resgatarmos essa solidariedade, né? Olhar para o vizinho do lado, se ajudar. Né? Porque exatamente. Isso que vai fazer. Esse novo normal vai passar por isso. Né? A gente está vendo que a gente está sobrevivendo muito bem sem um monte de bens materiais. Que o próprio computador que a gente não largava, às vezes a gente não quer nem mais ver. Então está fazendo a gente repensar. E eu acredito muito na resiliência. Aquela palavrinha que ontem nós falamos muito, né, Lu? Na resiliência, que é a capacidade da de responder essas mudanças do meio, responder bem. Né? E quem não tiver legal... Mas em termos práticos, olha, eu acho que é essencial, Elinho, que você falou na liberação de hormônios. Atividade física. Mas eu moro em apartamento. Não importa, você pode caminhar. Aqui em Niterói já foi liberada a atividade. Já foi para isso, livre, sim. Né? Hoje proibiram de novo lá em Itacoatiara por conta. Muita gente que não é da região oceânica foi em massa para lá. Eu soube. E ficou um absurdo. Porque eu tenho ido... Você conhece meus horários de surf, né? 5h30 da manhã, 7 horas eu já estou em casa para dar aula. Não tem ninguém. Né? Não tem ninguém, né? Agora, as pessoas não é... E outra, gente, prepare-se, porque a Covid não vai embora tão cedo.
tá? Eu não estou falando isso para alarmar, é para a gente pensar. Os hábitos de higiene, de usar máscara, de asepsia, vão continuar ao longo do ano de 2021, quiçá 2022. Não Isso quer dizer aí, que a boa vida vai ideia. parar. A vida não vai Ó, parar. tem alguém dando uma boa ideia para quem mora em apartamento, ó, subir escada. Subir Desce e sobe a escada do prédio, ó. Exato. Tem gente malhando com garrafa d'água, com 5 quilos de arroz. Entende? Tem lives Gente, agora, para assim, isso. falando sério, a atividade física ela é essencial, porque ela faz com que a gente libere hormônios da felicidade. Exato. E aí você vai se sentir. Na hora você pode estar xingando. Xinga o Elinho, tá? Não me xinga, não. Lembra dele, xinga ele. Xingando o Elinho, pô, eu não queria estar fazendo isso. Mas depois você vai ter uma sensação tão boa, né, que a gente tem com aquela liberação de endorfina, de adrenalina. E contem com o Carlão aí nas aulas. Exato, o Carlão, de educação física. Deu umas aulas lindas, né? Pô, Carlão, meu irmão gêmeo, tá aí, né, querido? Um abraço. Carlão é meu irmão gêmeo. Ó, hidratação. Muito. Boa ideia, Kali, boa ideia. Isso. Vai passear com o cachorro. Hidratação, Elinho. Porque a gente tem que estar preparado. Nós temos uma baixa quantidade de umidade no ar no inverno. É o nosso período seco. Cai a 30%. Aliás, aqui, ó. Isso. Exatamente, aqui, ó. Tá aqui do lado. Hidratação, alimentação saudável, listaria. Exato, uma yoga ou qualquer coisa que uma meditação, relaxe sua mente. Relaxamento, né, para poder... A gente tem que estar aí pronto para receber esse vírus, porque a gente tem que estar com o sistema imunológico bom, né? Ó, uma série que você nunca viu, Anne with Annie é legal, Universo. Olha, eu legal. me apaixonei pela Anne, cara. Muito bom, eu também. muito bom. E na Amazon tem uma série sobre o corpo humano, minha linda. Nós temos que rever toda a nossa parte biológica, porque ainda não estão nos livros. É um tremendo centro de pesquisa no Japão, você está falando de exercício, quando você impacta os osteoblastos, os osteoclastos do esqueleto, libera um hormônio que ajuda a renovar todas as células. Então o segredo da juventude está no esqueleto. Rejuvenesce, hein? Rejuvenesce, então. Então aí você vai vendo o porquê das coisas. Mônica ainda falou aí, atividade física ao ar livre ainda traz o sol. Sim, a gente ainda vitamina tem D. O sol e estimula a vitamina D, que é importante para a nossa imunidade. Sim. Então a gente tem que estar preparado para dar de frente com esse vírus e sair todo mundo saudável, né? E fazer uma live com a família, jogar jogo. Aqueles antigos, né? Jogo de cartas, jogo de tabuleiro, tudo isso está sendo resgatado. Né? Plantar uma hortinha, né? Eu vi lá você na sua hortinha. Também gravei uma lá em casa bem de improviso. É isso, né? Se virar com o que tem. Né? Isso vai passar, porque o que mata, Lu, é infelicidade. É isso que mata. Né? A gente... O primeiro passo, galerinha, ó, é levantar, é dar o primeiro passo. Depois que der o primeiro passo, acho que você flui. Entendeu? Tem que sair da inércia, né, Erinho? E não calar, pedir ajuda. Se tá esquisito, pede ajuda. Estamos aí. Pede ajuda, os familiares estão aí, os amigos estão por aí para isso. Né? Muito bem. Né? Elinho, olha, foi muito show, né? Maravilhoso. Agora vai entrar a Dani. Eu vou apresentar a Dani. A Dani, você mesmo descobri que ela é a esposa de um irmão meu, Luiz Lovaz, surfista das antigas. Alugamos casa em Saquarema durante vários anos, a casas vizinhas. Temos muitas histórias de surf para contar. Então a gente vai marcar depois um presencial para a gente... Com certeza. Você matar saudades aí do Lovaz. Com certeza. Beijão, Elinho. Beijo grande, querida. Fiquem com Deus. Pessoal, obrigado por tudo aí. Continuem se protegendo, né? Estamos aí para ajudar. Isso vai passar, com certeza. O mundo vai ser cada vez melhor. Beijo. Isso aí. Tchau. Beijo, tchau. Cadê Dani? Oi, Dani. Gente, vou apresentar a Dani para vocês. Ó, tem uma redação, né? Para apresentar a Dani. Oi, Dani! Ó, a Dani é bióloga, trabalhou como gerente do setor de fiscalização do INEA, foi diretora de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, trabalhou em projetos de unidades de conservação do Rio, foi técnica e guia do orquidário e bromeliário do Singapore Botanical Gardens, que é o Jardim Botânico de Singapura, e é consultora ambiental e
foi por anos minha parceira de Ah, faculdade. pensei que você ia A gente esquecer. trabalhou 4 anos na Ilha Grande, né, Dani? Abrindo muito aquelas trilhas lá, Exatamente. em Desbravando. tempos áureos da UERJ, né, Dani? Nos tempos Sim. áureos. Pioneiras. Foi muito bom, bons Muito tempos. bom. Ah, e muito importante, ela é moradora, cresceu aqui e é frequentadora de Taquatiara. Então Ah, ela conhece sim. bem a região há muitos anos Sim. e tem muita coisa legal para falar pra gente. Bem-vinda, Dani. Obrigada, que bom estar aqui com vocês também. Tô doida para conhecer o Elinho agora, ainda mais que nem sabia disso, que ele conhecia aqui o Lovaz. Mas um prazer enorme falar de meio ambiente sempre, né, Lu? É, E sempre na defesa. E eu acho que eu estava ouvindo vocês falando que realmente a gente tem que aproveitar esse momento para muita reflexão, né? E reflexão exatamente. e mudança, né? Que até o que eu vim falar aqui são de mudanças de hábitos, né? Para a gente Isso. estar preservando esse nosso meio ambiente que já foi tão, tão, tão devastado. Ah, Então, sim, isso aí. Ó, Elinho tá aqui. Elinho, não foge não, fica aí. Lu, eu acho que nesse momento a gente está numa uma semana assim, muito emblemática, né? Passando assim, por muita coisa ao mesmo tempo, semana de meio ambiente, pandemia, passeado pelo mundo todo, mas obviamente o nosso foco é a Semana do Meio Ambiente e essa reflexão que a gente tem que fazer, principalmente eu acho que a gente sempre veio, como nós como biólogas, né, a gente sempre veio falando muito sobre o que a gente tem que mudar, eu principalmente com educação ambiental, sempre tentando passar mensagens que sempre nunca ouvidas, né? E agora o ser humano chegou a um ponto É, que para tudo, tem que ouvir, tem que é um mudar. sinalzinho, né, Dani, da natureza. Gente, vamos repensar. É, Tem alguma coisa errada aí, vamos desviar um pouquinho. sim. Não é por aí. Trabalhei muitos anos com comunidades de entorno de unidade de conservação, porque aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem várias unidades de conservação, que são os parques, as reservas. Eu acabei vindo morar numa que é um parque estadual, né? Mas Exatamente. e trabalhar com as pessoas de entorno, fazer entendê-las que elas têm que respeitar é muito complicado. Sempre foi É. muito complicado. É um trabalho Mas, de formiguinha, insistente, é, incessante, sim, né? Mas que eu acho que gera bons frutos, ainda mais com essa galerinha nova, jovem que tá vindo por com aí. Eles certeza, estão crescendo, acho com que com uma certeza. outra consciência, né, Dani? Total. E eu tenho dois exemplos em casa, assim, que são, Pois para mim, é. são maravilhosos, que eu vejo isso diariamente. A sementinha diária que a gente bota desde pequenininha, ensinando os nossos filhos mesmo, que a gente vê o resultado aí para as futuras gerações. Então, isso é uma Isso mudança aí. de hábito também legal que a gente vai falar aí pela frente, né? Então, assim, eu acho que o que acontece hoje em dia é que tem muita gente que se coloca o meio ambiente e eu, que, né, como você falou no início aí da Se live, isola, é. nós fazemos parte do meio ambiente, né? Nós estamos inseridos no meio ambiente, nós somos o meio ambiente, Exatamente. né? Então, não tem como ter esse polo. Então, tem muita gente que se coloca separado da situação, né? E sem os recursos naturais do meio ambiente, né? O sol, a água, os alimentos, os vegetais, a gente não sobrevive. Então, realmente, a gente precisa mudar essa consciência e saber usar, utilizar os recursos que a natureza tão bondosa nos oferece, né? Então, Exatamente. A como natureza, na verdade, é fonte de muita coisa pra gente, de tudo, né? é muito Alimento, generosa, né? Ela não medicamento. degrada, ela replanta, né? Ela é viva o tempo todo. Então, eu acho que realmente, assim, é legal porque, assim, enquanto as pessoas, tem muita gente que tem conhecimento, mas tem outras pessoas que não têm o conhecimento e por isso elas não respeitam, porque às vezes falta ouvir a voz do conhecimento, né? Então, eu acho muito difícil também a palavra sustentabilidade. Tem muita gente que adora falar sustentabilidade como se fosse uma coisa abstrata. Sustentabilidade não é abstrata, é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, né? Nas nossas ações diárias. A gente acorda com uma opção de ter uma atitude, a gente dorme com uma opção de ter uma atitude, isso só depende da gente. Então, esse Isso momento aí. da quarentena está muito difícil para todo mundo, mas está um momento assim perfeito de você ter uma interação com a sua família.
e todo mundo conversar sobre isso, e todo mundo começar a mudar, um muda, o outro muda, Isso aí. e vai passando essa corrente, e dessa corrente você vai passando para amigos, para outros familiares. Então, assim, eu acho que é uma época realmente que vale a pena a gente conversar muito sobre esses temas para ver a mudança. E aí, Isso. E a gente falando assim, Dani, a gente sabe que não é fácil, porque falando assim parece que é fácil, mas não é fácil, não é fácil, né? muito difícil. Então, Manuzinha, não é fácil falar, mas assim, é um trabalho diário, né? Às vezes a gente acorda bem, às vezes a gente não acorda bem. Quando a gente não está nesse isolamento, nessa quarentena, a gente sai, espairece, ou só encontra com a pessoa de noite. Hoje a gente está 24 horas com as pessoas, então a gente tem que fazer um trabalho também de equilíbrio e se curtir, né, Dani? Aproveitar para se curtir, né? E curtir o momento dentro E nós, do né, Lu, possível. nós sempre, eu acho que a gente nem sabe o que é não ter isso, né? Nós sempre tivemos o privilégio de viver na natureza, de trabalhar com a natureza, de estar totalmente imerso na Exatamente. natureza praticamente o tempo todo. Então, se não é no trabalho hoje em dia, a gente dá o nosso jeito de fazer uma trilha, de estar perto da natureza. E se você não tem porque às vezes assim, o que você não vê, você não sente. Tem muita gente que não tem essa oportunidade que a gente teve de estar perto da natureza. Por isso que ela coloca a natureza Isso que assim você está distante falando, dela, né? exatamente. Distante de Isso é si. super importante, Dani, porque Então, já tem estudo científico que mostra que o contato com a natureza, ele faz bem à saúde, ao bem-estar. Ele diminui a pressão, ele reduz o estresse e sim, ainda estimula o sistema imunológico. com É certeza. muito E importante. assim, o poder da natureza, só os aromas também, né? Já está comprovado. Assim, eu, inclusive, agora trabalho com óleos essenciais também, que é outro poder da natureza. Então, só da gente entrar e sentir aquele aroma, tudo muda. Vem uma serotonina aí, uma endorfina, bem tudo de bom, né? Os hormônios Até o do bem. cheirinho do café, né, Dani? O cheirinho do café, ele libera, ele Sim, faz sim, sinapses no nosso sim. cérebro em que a gente tem uma sensação de prazer. Não precisa nem beber às vezes, só o cheirinho já dá aquela sensação de prazer de Exatamente. bem-estar, né? Então, aí voltando a essa questão de estar inserido no meio ambiente, porque acontece, quem não tem, às vezes, se coloca distante dele, são pessoas assim que, às vezes, se você não vê a beleza de uma árvore, não vê a sombra de uma árvore, né, daquelas centenárias, e você não sente esse aroma, você se distancia e você não se apaixona. Se você não tem paixão, Exatamente. você fica insensível. E se você fica insensível, as coisas começam a acontecer. Você não vê, então está lá o desmatamento da Amazônia, mil coisas acontecendo longe da gente, então a gente acaba não A se gente se isenta, informando. né? A gente pensa Exatamente. assim, vamos deixar lá com a ONG, a WWF, ou Greenpeace, a SOS Mata Atlântica, que eles cuidem disso, e a gente fica aqui. A gente tem que ser realmente o protagonista diariamente dessa mudança, né? Todos nós somos responsáveis, né? Esse eu acho que é o legado que a gente tem que deixar Não aqui. ficar esperando que outras pessoas façam. Então, assim, Exatamente. eu também, mesmo com tudo que eu já trabalhei, mesmo sendo bióloga, mesmo vivenciando tudo, eu ouço os jovens, né? Eu tenho uma filha de 19 anos, eu aprendo muito com ela. Ela aprende comigo, eu aprendo com ela, uma A gente relação está super sempre bacana. aprendendo, né? Ela resolveu ficar, assim, decidiu ficar vegana há 3 anos atrás. Foi muito legal, porque ela começou a ler uma gama de coisas e passa muita informação bacana para a gente. A gente começa a se abrir para essas ideias. Então, enfim. Mas eu queria falar aqui o que é legal a gente mudar de hábito ou rever, porque às vezes a gente já faz, mas a gente pode fazer mais um pouquinho, né? Então a gente fala assim, vamos economizar água nesse momento de pandemia. É a coisa mais importante Isso é a aí. gente economizar água, porque é o quem está guerreando com esse vírus aí pra gente, né? Então, se a gente não economiza água, a gente vive num planeta que a gente tem praticamente 70%, 71% da cobertura do nosso planeta é água, mas só 1% é próprio para consumo, Botar, isso aí, é doce, né? né? Para E aí, se a gente consumo. for parar para pensar, a gente tem uma situação que, sei lá, 2 bilhões de pessoas no planeta não têm acesso à água potável. No Brasil, 35 milhões de pessoas não têm a capacidade de fazer o simples ato de poder lavar as mãos. Então, assim, a gente É tem que muito sério, lidar né, com a Dani? água, porque a água
é um recurso vital para a nossa saúde, porém ela é finita, né? Ela não é infinita. Então, a gente tem Exatamente, que os ter recursos muito naturais são cuidado. esgotáveis, né? A gente tem que ter muito cuidado com ela. Então, o que que é legal a gente tentar diariamente fazer? É tomar banho rápido, passar para os nossos filhos, porque eles pegam, as crianças pegam muito rápido, né? Nessa fase de criança que eles Exatamente. pegam os valores, os ideais. Então, e eles não imitam a gente pelo que a gente fala, eles pegam o Pelo que que a a gente gente faz. faz. Você pode falar, falar, Exatamente. falar, entra no ouvido, sai no outro. Se você diariamente ele ficar vendo, ele vai pegar isso. Então, Isso aí. essa questão assim de água, já Economizar água. acostumar a escovar dente, aquela coisa que a gente sabe, tomar banho e gastar o mínimo possível, né? Não anteceder. Hoje em dia tem empresas que produzem aquele pulverizador que você toca na pontinha da torneira e já está comprovado, se você abre uma torneira normal e você bota aquele pulverizador, é uma coisa assim discrepante, assim, é absurda a diferença. Então, você também pode regularmente fazer, como se diz, checar suas cisternas, ver se não tem nenhuma água escapando. Isso é uma coisa legal de também estar sempre monitorando, Ah, né? legal, legal. Outra coisa também em relação, eu vou falar um pouquinho mais desse recurso da água lá na frente, quando eu falar de consumo consciente, mas a questão da energia também, né? A energia da luz em casa também é muito importante a gente ter esse cuidado, né? A gente não ficar botando muito aparelho junto na mesma tomada, a gente procurar usar as lâmpadas de LED para que elas tenham realmente uma economia de 75%, né, de economia. Ah, sim, é mesmo. E tem várias medidas assim em relação à luz que é legal a gente estar sempre É. Eu acho que monitorando. uma coisa importante que a gente pode também ter como ação, né, prática no dia a dia é se inscrever num programa de coleta seletiva de lixo reciclável, né? Aqui em Sim, Niterói a gente tem um programa super legal, que é o da Econit, que tem delícia, concessão da né? Prefeitura de Niterói para fazer essa coleta, né? Tem até no perfil do Objetivo do Instagram, tem um contato lá, Uhum. do telefone, e assim, é uma atitude É tão simples. fundamental, Lu, porque a gente sabe que se a gente não faz essa coleta, esse lixo, se a gente não separa o lixo úmido do lixo seco, a gente tem realmente problema que o nosso lixo seco, ele leva quanto tempo para, né, degradar e E esses acaba gases indo para os poluentes ficam lixões, no ar. né? Exatamente. E E os esses lixões lixos, têm um problema maior ainda, que eles fazem emissão de gases que são poluentes e potencializam o efeito estufa, ocasionam o aquecimento global. enfim. E, na Assim, verdade, a gente fazendo a essa coleta questão do seletiva, a gente está lixo. reduzindo. E não tem idade. Você vê, a minha mãe, com 82 anos, faz há anos Tá a vendo? divisão. É muito bonitinho. E uma coisa que eu ia, só voltando rapidamente na questão da economia de água, Lu, é que uma coisa que foi muito legal, que foi uma ideia que eu tive, e assim, hoje em dia eu estou vendo o resultado, meu Deus, coleta de água pluvial. Nossa, isso é assim faz uma Ah, diferença sim. bizarra na É. vida de uma pessoa, né? Então, isso é uma coisa bem. Reutilizar a água da chuva, né? Sim. O descarte Boa. é responsável, né, Lu? É muito importante. A gente, hoje em dia, a gente pensa, mas é eletrônico que se joga fora, é medicamento, isso tudo tem que ter muito cuidado, é óleo de cozinha, isso tudo tem que ter você tem que encontrar postos, pesquisar na internet, Isso. encontrar postos para Não, você você não precisa comprar nem sair isso. de casa. A Econit, que faz a coleta de lixo, Tá, tira ela tudo. coleta o óleo também. Você bota num potinho separado, eles levam e Ótimo. fazem sabão com É esse que eu não óleo. uso óleo Eles, em casa, para nada. A gente faz tudo em forno, mas mas quem eu sei. usa, que Quem queira usa é legal, descartar, é. bota num potinho Sim. e Pneu, às eles vezes a pessoa já oferecem pneu ou velho, vendem. joga ali, né? Joga, não jogar pneu, também tem coleta de pneu, isso tudo é Outra importante. coisa que é importante também, Dani, é redução de consumo, né? As pessoas consomem desenfreadamente para Sim, suprir não. alguma Isso que a gente. carência. Eu vou entrar rapidamente só na alimentação, que na alimentação Que a isso é gente uma tem, na coisa. verdade, 5 minutos, Dani. Eu vou falar da alimentação que eu acho assim, muito importante. A questão assim, da gente também ter a consciência do que a gente realmente precisa para a gente ter na mesa, né? Os vegetais, as verduras, e a gente saber usar até o final, todo ele, assim, usar os talos, pegar uma abóbora e fazer uma sopa, e graças à minha filhota hoje em dia ela pega a semente da abóbora e bota na torradeira, a gente bota em cima da sopa, fica uma delícia. Você tem uma Utilizar proteína, até o talo, né, Dani? o talo, a semente, a casca, tudo. Assim, isso é muito bacana. E o consumo consciente, Lu, é o que você falou. Eu acho assim,
tá na hora da gente, inclusive, assim, eu tô mudando muito em relação a isso. A gente, quando for ao mercado, a gente vislumbrar o seguinte: eu tô acostumada a comprar aquele café. Mas tem esse café aqui, que é um café de um projeto lá na Amazônia. Cara, vamos fomentar esse projeto. Vamos Exatamente, comprar muito esse café. Ele legal. pode ser R$ 1 mais caro, mas vamos comprar esse café, porque a gente vai estar fomentando uma rede de projetos lá que precisam que a gente compre aqui. Aí a gente pensa assim, como que a gente pode ajudar? Eu preciso tanto para ajudar. Não, às vezes, uma ajuda, basta você comprar. Pequenas atitudes, exatamente. Exatamente, a gente vai estar ajudando esses projetos, tá? Agora eu queria, É. assim, não vai dar para falar tudo que eu queria falar, mas a gente tem que pensar muito sobre o consumo de água referente ao desmatamento da Amazônia. Isso é muito importante. Eu acho que é o tópico de tudo que eu leio e releio é o desmatamento da Amazônia. E ele realmente se dá pela exploração da pecuária, que não tem jeito a gente não falar disso. Então, assim, o Consumo de consumo de água carnes. que se usa porque o gado, para ele virar o bom gado para o corte, ele precisa comer muito, ele precisa ficar muito. Pastagem, pasto. Então, o consumo que você gasta de água para soja, para milho, para monocultura, para sustentar esse gado, é o maior gasto É de altíssimo, consumo é de água altíssimo. que a gente tem. Então, a gente tem que diminuir o nosso consumo de carne. Não precisa parar Exatamente. imediatamente, mas se você já criasse uma segunda sem carne, você já ficando um dia, cada pessoa ficando um dia sem comer carne, a Já gente já vai estar repercute ajudando, sim, mundialmente. a você não desmatar tantos hectares, não jogar tantas emissões de CO2, então tanta ajuda que vai fazer isso. Então, assim, é uma coisa muito importante nesse consumo consciente, a gente diminuir um pouquinho esse Isso consumo de aí, carne amiga. e quem conseguir parar, melhor ainda. Então, Só a assim, redução já ajuda bem, né? Para quem. outra coisa que eu Que queria aí, porque aí, na falar, verdade, você Lu, tem é que ter tanto assim, assunto, uma né? Eu queria falar o é, seguinte, é tanta isso espécie aí que dá nós uma temos. outra hora de live. Nossa, é tanta espécie que a gente tem na Amazônia e a gente não desbravou, a gente não sabe ainda tudo que a gente tem, né? Então, assim, investir nesses projetos de agrofloresta é muito bacana. A gente pode um dia combinar de fazer uma live de agrofloresta, que eu estou apaixonada. Sempre fui, Ótimo. fiz até uma cartilha, mas agora estou mais ainda. É. E tem outra atitude também que eu acho que é super legal, né? A gente já falou de quase todas, que seria o desapego. Você não tem, arruma o seu armário, você não tem mais utilidade, as coisas para você, Exatamente. desapega. Qual é a Outra roupa pessoa pode ideal? estar É a roupa com precisando. garrafa PET? Não, é a roupa que você já tem. É a Você já roupa que você tem, já você tem, já tem blusa, exatamente. já tem gorro, já tem casaco, vai comprar outro para quê hoje em dia? Começar a desapegar, troca Precisa com celular, amigos. preciso de um carro, trocar meu carro, precisa de celular, não precisa para quê? Isso, esse consumo consciente também total, para você ter o seu dinheiro até injetado em coisas melhores, né? Essa Exatamente. consciência vai ser fundamental daqui para frente, Lua. Exatamente, amiga. Ah, legal, foi muito bom, Dani, o nosso papo. A gente Muito vamos bom. conversar ainda muito mais. E É, aí e eu queria fazer fazer uma uma live inteira de proposta 1 hora. para a galerinha que está aí, né, ou quem assistir depois a gravação, de fazer uma postagem amanhã, no Dia Mundial do Meio Ambiente, em homenagem a esse dia. Pode ser um desenho, uma citação, uma frase, uma imagem, qualquer coisa. Marca o perfil @Objetivo Camboinhas no Instagram ou no Face. Uhum. Me marca, que eu também quero ver para acompanhar, e bota uma hashtag, Dia Mundial do Meio Ambiente. E um Maravilha. desafio, hein? Um concurso. A postagem mais curtida vai ganhar um prêmio, tá Opa, bom? Do colégio. tá bom. Vai ganhar Bacana, um, Lua. vai ganhar um prêmiozinho. No Instagram, pode ser no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social. Faz uma postagem amanhã, tá? A partir de amanhã. Marca o Objetivo Camboinhas, me marca e bota uma hashtag, Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí pode ser uma coisa que vocês tenham criado, que vocês tenham visto, uma coisa bem legal, tá bom? Quero ver, hein, Kali? Dani, brigadão. Obrigada a Obrigada para você, todo amiga. mundo que está assistindo, todo mundo que vai assistir depois, pelas contribuições aí. Elinho, um beijo para você. E até a próxima, galerinha. Beijão, Dani. Beijo, Lua. Tchau, tchau. Tchau.